Ok, este é o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, com exceção das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Hoje nós recebemos o deputado federal aqui para São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, e nós estamos falando sobre Previdência e seus assuntos congêneres. Uma questão, o aposentado servidor público é diferenciado do aposentado, vamos dizer assim, do INSS. comum, do INSS. do INSS. Eu não entendi por quê. Porque interessante é que, enquanto que o aposentado do INSS brasileiro é igual, ele tem um mínimo de 750, o servidor público tem um mínimo de 3.400 e alguma coisa. Vou explicar para você. Tem um sistema próprio de previdência, é o servidor público. E o servidor público, quando contribui, não tem teto, não tem limite. Ele contribui para a totalidade do seu salário. Na Previdência, você tem o teto, você contribui até 10 valores de referência e você corta. Quem pagar mais do que isso, quem tiver ganho mais do que isso, não paga. E no servidor público, ele paga só a totalidade do seu benefício. São sistemas diferentes. Só dá para explicar? Digamos que o servidor público ganhe equivalente a 10 mil, aí ele poderia pagar... Não, ele é obrigado a pagar pelo total do que ele ganha. Não tem teto. O senhor pode explicar? Então, o servidor público paga a previdência dele sobre o total do salário dele. Aquele que é vinculado à Previdência Social paga até o limite de 10 valores de referência. Então, por exemplo, se ele ganha 10 mil reais do servidor da Previdência Privada, ele paga até 3.500, que é o teto da Previdência. Sei. Ele não ultrapassa esse valor. Aí também paga menos. Paga menos. E o servidor público paga pela totalidade. Essa é a diferença. O servidor público tem um outro problema que é uma discussão bastante grande no seio do servidor público. Ele paga a Previdência mesmo depois de aposentado. Então tem uma briga muito grande, a PEC 555 está no Congresso Nacional, para acabar a contribuição depois da aposentadoria, que ele contribui para nada. Ele vai contribuir. Isso que eu pergunto, por que ele contribui? Ou seja, ele paga em cima do valor de aposentadoria? De aposentadoria sem ter direito a nenhum benefício. Então, essa luta é muito grande. Já tentaram fazer isso anteriormente no governo de FHC, não conseguiram. No governo Lula, na reforma da Previdência, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo essa cobrança, porque entende que a reforma da Previdência do governo Lula previu essa possibilidade. E aí o Supremo Tribunal confirmou isso. Tem uma emenda constitucional, essa que eu falei, a 555, que quer acabar com essa contribuição do servidor público, que é uma coisa absurda. Ele paga para não ter nada. Tá, aí tem outro tema de muita controvérsia também dentro dessa questão. Parece que o senhor é contra e está trabalhando para que a sua opinião prevaleça, quanto à pensão dada a uma viúva sem filhos jovem. Na verdade é o seguinte, o governo quer fazer uma alteração do centro de pensão. Mas Como é que é hoje? Mas eu tenho muito receio dessa alteração, porque a alteração ela é feita de forma genérica. Hoje, qualquer que seja a mulher que viva com uma pessoa que é aposentada tem direito à pensão. E o governo quer limitar essa pensão, porque tem muitas pessoas de idade casando com pessoas jovens. Certo. Entendeu? O que é um fator positivo, né? No ponto de vista enquanto da sociedade. casado, sim. Lógico. Agora, o governo quer limitar essas pensões de pessoas jovens sem filhos. Agora, é muito perigoso. Sim, mas qual que é que o senhor defende aí? Olha, eu acho o seguinte, que você pode pensar no sistema limitador, mas você tem que tomar muito cuidado com o sistema limitador. Não pode simplesmente dizer, a pessoa que tem 25 anos, se é casado com uma pessoa de 70, não vai ter direito à pensão. Ou seja, uma viúva de 25 anos sem filhos, o senhor acha que ela deveria ter a pensão por quanto tempo mais? Eu acho que essa é a saída. Você tem que pensar num tempo possível limitado. Olha, a pessoa vai ter aposentadoria... Com 25 anos, eu diria 6 meses. Eu acho que em anos é melhor, né? Então, 6 meses é muito pouco tempo, né? Não dá tempo para você... Mas 25 anos, você na flor da idade, cheio de energia para dar, enfim... Mas também ela deu energia para aquela pessoa com quem ela viveu durante algum tempo, né? Sim, então, mas aí tudo bem, já passou. Sim, mas eu acho que você negar esse direito, ela é legalmente casada. Ela constituiu um matrimônio, cumpriu as leis civis do país. Você simplesmente negar o benefício também não tem lógica. Você pode querer limitar o benefício e essa é uma das propostas que a nova presidente Dilma Rousseff está pensando em fazer. Agora, precisa ver qual é a proposta para a gente fazer depois a contraproposta. Por que o senhor acha que é sensato? Eu acho que você podia limitar o número de anos, não o número de meses. Você está sendo muito radical, você quer só 6 meses, entendeu? Se você dá um tempo maior, ela pode constituir uma nova vida, ela pode arrumar um emprego, ela pode encontrar uma alternativa. Agora, simplesmente cortar, mas muito radical. O senhor quer arriscar aí um tempo? Não, eu quero ver a proposta de lá para fazer a proposta de cá. Ah, não quer se comprometer.
Na questão da pensão de morte, independente de ser casado com uma pessoa jovem, com filhos, enfim, uma pensão de morte normal, como é que funciona hoje? Hoje a pensão corresponde a 90% do valor do benefício que a pessoa tinha direito em vida. E a pessoa tem hoje em vida uma pensão de R$3.000, se morrer a família, a mulher ou os filhos vão receber 2.700. 90% disso que se tiver filhos menores, uma parte dos filhos menores, uma parte da mulher, não fica a totalidade para uma única pessoa. Agora, o filho que é menor, até atingir a maioridade, ele recebe. A hora que ele perder a maioridade, essa parte passa para a mulher, entendeu? E a mulher agrega um novo valor à sua aposentadoria. E se ela já for aposentada, ela agrega isso exatamente o que você Não está há falando, impedimento, não há impedimento de você ter aposentadoria e pensão. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, uma coisa que acontece muito, é o contrário de tudo que a gente está discutindo. A pessoa vive com uma mulher que recebe pensão. Vive maritalmente. E diz que não pode casar, porque se casar a mulher vai perder a pensão. É mentira, é grupo dele. Ele pode casar sim que não perde a pensão, não. A não ser que ele seja casado por fora. Aí, se ele é casado por fora, realmente ele não poderá casar. Mas essa história de que casar a mulher perde a pensão é mentira, não existe essa hipótese. Tá, deputado, existe alguma forma de um aposentado ele incrementar sem ter que trabalhar aquele ganho da aposentadoria? Olha, se você fosse, se você tivesse, se você... Tem algum outro mecanismo que ele possa agregar, além dos aumentos anuais que se dá? Essa questão que você fala da desaposentação é uma situação que não está definida ainda. Você tem decisões favoráveis das varas previdenciárias permitindo a desaposentação, tem decisões conflitantes, tem juiz que dá a desaposentação sem devolução das importâncias recebidas, tem juiz que manda devolver as contribuições, tem juiz que manda posteriormente ser compensada as devoluções, tem juiz que dá a desaposentação direta, mas nós não temos uma decisão definitiva. O que é decisão definitiva? A decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo se comprometeu agora em fevereiro a dar essa decisão definitiva a respeito da desaposentação, para acabar com essa confusão toda, porque tem muita gente correndo risco desnecessário. E tem indústria das ações, isso é muito perigoso. Eu sei que o senhor acabou de tocar nesse assunto, mas eu quero voltar a ele um instantinho. O Supremo está esperando a decisão do ministro Toffoli, não é isso? Sobre a questão da troca de benefício, é desse que o senhor está falando? É isso aí, então a decisão, ele é o relator, vai apresentar o seu relatório e tem que ser decidido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Sério, o que significa, o que exatamente a troca de benefício quer dizer? A troca de benefício é assim, você se aposentou, continuou trabalhando. Certo. Não existe mais o pecúlio, que nós já comentamos aqui, a pessoa perde o pecúlio. Então, a desaposentação é isso, que você suspende aquela aposentadoria. Abrindo um parênteses, o pecúlio seria, na verdade, se você voltou a trabalhar, tudo aquilo que você pagou, você recebeu de volta. Isso. Não é isso? Até 94. Até 94. Daí seria uma restituição das contribuições feitas. Isso acabou. Então, agora, a alternativa possível é essa da desaposentação. Mas precisamos aguardar a decisão do Supremo para ter um norte, uma definição. Então, você trabalhou um determinado tempo, suspende aquela aposentadoria que você já tinha sido implementada e vai ter uma nova aposentadoria. Por que existe esse risco? Existe por causa do fator previdenciário. Porque a pessoa se aposentou lá com o fator, perdeu muito dinheiro, então quer anular aquela aposentadoria, criar uma nova. Hoje ele já tem mais idade, já tem mais tempo de contribuição, já tem um novo quadro, uma nova expectativa de vida e ele pode ter um benefício maior do que aquele que ele tinha. A desaposentação nunca é para ter um benefício pior, é para sempre ter um benefício melhor. Mas para ter esse benefício melhor e maior, precisa dessa decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal para acabar essa confusão. Vale ou não vale? Tem que devolver ou não tem que devolver? Enquanto recebeu, valeu, daqui para frente é um novo benefício? Essa é a grande confusão que depende e o Supremo se comprometeu em fevereiro a dar essa decisão. Muito bem, aí o Supremo dá essa decisão, que não tem nada a ver com a reforma que o senhor está querendo implementar no Congresso. Nada. O senhor acredita que, de fato, consiga votar isso em fevereiro? Ou porque início de novo... Novos deputados, novos senadores, né? Novo Congresso. Aí nós também temos que brigar no Congresso, Rony, a medida provisória que trata do reajuste do salário mínimo dos aposentados, que ganham mais do salário mínimo, tem que ser votada também. E se os deputados tiverem o peito de votar um aumento salarial para eles, tem que votar para os aposentados também. Porque aposentado não pode, que ele ganha mais do salário mínimo, ficar sem reajuste, que é o que propõe a medida provisória. O senhor votou a favor do aumento do seu salário? Graças a Deus, não. Onde é que o senhor estava? Estava lá no Congresso. O senhor votou contra? É lógico, eu não concordo com isso. Acho que ter aumento parlamentar pode ter, mas primeiro decida a questão dos aposentados, que está
muito tempo em defasagem. Tem um projeto de lei 4434, que eu quero comentar com você no próximo bloco, no Jogo de Poder, que recupera as aposentadorias. Esse é o grande projeto que interessa todos os aposentados e pensionistas. Tá bom. Então nós voltamos depois desse breve intervalo comercial. Imagine que no Brasil, logo daqui a pouco, no próximo ano, daqui a 2 anos, nós vamos ter 32 milhões de idosos. Já são 28 milhões de aposentados, não é isso? Ou melhor, 28 milhões de idosos. Não é Então, isso? hoje recebe benefício da Previdencial 28 milhões. Ah, recebem. E a previsão é que recebam no próximo ano, que aumente para quanto isso? 1 milhão ano que vem, deve ter 1 milhão a mais de Então, tudo bem, benefício. é uma média de 1 milhão por... 1 milhão por ano. Eu quero saber, com o déficit que existe, como é que vai Não tem conseguir? déficit. Já volta.